a oportunidade que a Bibete nos dá de participar dessa discussão. E para mim, na verdade, é um grande privilégio poder estar aqui e poder estar com os irmãos discutindo esse tema. E eu vou fazer o seguinte, para que nós possamos ganhar tempo. Os irmãos têm texto e eu vou me deter mais em trabalhar a partir do texto que nós temos, para que nós possamos ter algum tempo para debate. Eu acho que a conversa, ela é muitas vezes muito mais proveitosa do que as informações, porque na conversa a gente consegue perceber quais são efetivamente as necessidades que nós temos, né? Eu costumo dizer que o Brasil, para mim, é sempre uma incógnita. Apesar de eu ser brasileiro, nordestino, criado, né, no Nordeste, vivo no Nordeste por opção, eu sou nordestino de nascimento, de coração, né? Mas quando eu ando pelo Brasil, eu percebo que nós temos muito mais Brasis do que nós imaginamos no primeiro momento, né? E às vezes a nossa unidade linguística nos gera uma falsa compreensão, isso é minha opinião particular, pessoal, de que todos nós pensamos iguais. E isso é sempre um problema. Eu percebo que a gente tem alguma dificuldade razoável com o diferente. Estas eleições que nos digam isso, né? As nossas piadinhas também que nos digam isso. A gente percebeu até algumas frases que baiano diz. Como diria o baiano? Eu estou na Bahia, nunca tinha ouvido aquela frase. Eu estou na Bahia há alguns anos já, né? Mais ou menos 20 anos da minha vida na Bahia. Eu vim ouvir a frase que os baianos dizem em Brasília, né? Por alguém de outro estado. Eu acho maravilhoso isso. É Brasil. O Brasil é assim, nessa diversidade maravilhosa que enriquece enormemente e que nos mostra que nós somos muitas vezes diferentes e precisamos pensar um pouquinho as nossas diferenças. O tema que me foi proposto foi Teologia, Caminhos para os Seminários Não Reconhecidos. Extremamente desafiador esse tema que tem me preocupado por várias razões. Eu queria começar a minha fala, na verdade, construindo a lógica de pensamento até chegar em algumas propostas concretas. Mas não adianta trazer propostas concretas sem mostrar as construções das razões pelas quais nós estamos propondo o que nós estamos propondo. Em primeiro lugar, é indiscutível o fato de que nós estamos vivendo um momento de transição. E como tal, por ser transição, estamos à procura de respostas. E eu quero dizer que, por certo, nós não temos essas respostas prontas. É construção. Sejam quais forem as respostas que venhamos conhecer neste congresso, elas necessitarão de sofrer adaptações e reformas para se adequar às diversas realidades. Afinal, o Brasil ele é multicultural, além de ser continental. Desde o início das discussões sobre reconhecimento dos cursos de teologia, tenho me envolvido, pois fui um dos que lutou para que isso acontecesse. E o primeiro a proclamar isso em um congresso da Bibete em Serra Preta, quando, de posse do ainda não votado CS 241/99, chamei a atenção de que teríamos que nos adequar a um novo momento. Naquela ocasião, infelizmente eu não podia mostrar publicamente a 241, porque tinha me sido dado em sigilo na época, ainda não havia sido votado. Chamei a atenção de que teríamos que nos adaptar a um novo momento.
Naquela ocasião houve uma certa reprimenda, pois alguns não queriam crer nisso. Ainda afirmaram que tinham ido ao Ministério da Educação e tinham conversado com o ministro e ele tinha dito que isso não ia acontecer. Hoje eu estou aqui em um outro congresso da ABIBET para apresentar alternativas à nossa falta de atenção àquele momento primeiro. Deixo isso registrado para fins históricos, tentando ressaltar com isso que devemos ser mais sensíveis aos sinais do tempo. Por isso, gostaria de fazer algumas considerações antes de falar diretamente sobre uma proposta de caminho para os seminários não reconhecidos. Em primeiro lugar, situação do ensino em geral. Não podemos mais manter a tradição que foi regente nos nossos seminários quando dirigidos pelos missionários, com uma estrutura curricular de tempo e composição fora das tradições e exigências do Sistema Nacional de Ensino, mesmo que não tenhamos interesse em uma autorização e posterior reconhecimento, pois nos encontramos em um contexto maior de educação, do qual não podemos nos desvincular. Manter um curso de formação teológica totalmente desligado da vivência educacional odierna significa retroceder de tal forma que formaríamos pessoas para servir em lugar nenhum. O ensino passa por um momento de transformação muito grande. As novas tecnologias, as novas teorias precisam ser consideradas. A necessidade de adaptação do sistema de seminários ao Sistema Nacional de Educação. Isso não significa, e quero deixar bem claro, uma assimilação, como pensam alguns, e por isso se posicionam totalmente contrária a um reconhecimento, por exemplo. Obviamente, de todo o processo de adequação a uma realidade, traz consigo elementos positivos e negativos. Há, por um lado, aspectos positivos, como reconhecimento social da formação teológica, que já foi evidenciado aqui, mas há, por outro lado, aspectos negativos, que já passamos a vivência os mesmos problemas, já que passamos a vivência dos mesmos problemas do sistema de ensino nos diversos níveis. A realidade brasileira e o mercado do teólogo. As transformações que se impõem sobre a educação, não precisa não, é porque eu estou de lente e eu vejo ruim de qualquer jeito, entendeu? A distância aqui já me ajuda, porque se eu botar mais perto, aí eu vou ter que botar um óculos. Aqui ainda está dando para ler, mas não se preocupe não, é por causa da lente mesmo que eu faço esse movimento com os olhos, nem se preocupe. As transformações que se impõem sobre a educação teológica não estão apenas no processo educacional. E essa é uma falha que nós temos cometido. Nós estamos discutindo educação teológica exclusivamente a partir dos problemas do sistema educacional. E eu quero chamar a atenção a isso, porque eu tenho participado na haste de discussões, tenho participado no INEP, no MEC de discussões, tenho participado na ABIBET de discussões, tenho conversado com colegas sobre isso, e nós estamos nos limitando à discussão só em um aspecto. Eu acho que aqui está o nosso equívoco. Acho que precisamos ampliar a nossa discussão. Por quê? Porque o processo de educação teológica não é um processo em si e por si, mas ele é na história e para a sociedade. Se a gente tira essa perspectiva e a gente entra naquele discurso da filosofia, do conhecimento pelo conhecimento, a gente vai fazer o que a filosofia fez com a Idade Média. E nós não estamos mais na Idade Média. Por isso estamos perdendo muito terreno. Basta ver a Universal, que ordena pastores sem nenhuma formação teológica. Basta ver outros movimentos que estão fazendo a mesma coisa.
porque estão, e aqui foi ventilado ontem, condenando os seminários, dizendo é melhor não mandar para o seminário do que mandar para os seminários. Nós precisamos repensar o nosso compromisso com a história e com a sociedade. O teólogo não está mais limitado ao exercício do pastorado. Aos poucos abrem-se novas oportunidades dentro das realidades eclesiásticas e suas diversas atividades, bem como um novo momento de gestão secular. As igrejas e outros segmentos dispõem cada vez mais de novas atividades, como editoras, programas de TV, cursos programáticos, serviços sociais e outros de caráter confessional, que requerem de um teólogo para dar algumas diretrizes ao mesmo autoridade ao conteúdo, irmãos, por favor, consertem aí, da atividade. Outra área de atuação dos teólogos é o chamado terceiro setor, que vem sendo formado pela necessidade de uma ação transformadora da sociedade, com trabalhos voltados às comunidades carentes, especialmente às ONGs estrangeiras. Tem buscado teólogos para dirigirem suas atividades. Há também uma maior abertura política para a atuação do teólogo como consequência de seu envolvimento social. Essas eleições deixaram isso muito claro. Quem não quiser ver, vai ter que fechar os olhos e tapar os ouvidos. Mas ontem, enquanto nós estávamos aqui, um senador eleito me ligou, porque precisava de uma presença lá na Bahia, para uma discussão do ponto de vista teológico com o candidato, um dos candidatos a presidente da República. Quando eu disse que estava em Brasília, ele disse, mas rapaz, ontem teve a reunião com os evangélicos aí. Eu digo, eu estou com um bocado aqui. Mas por que não me disse isso? Olha, você não me perguntou? Porque queriam que nós fôssemos para o encontro com Dilma. Ainda bem que não teve, mas tudo bem, não estou departamento. Certo? Em suma, não, tudo bem, isso foi só um comentário, pensei alto, mas eu falo. Mas esse senador é do PT e eu sou do PT, enfim. Pessoal, eu sou petista ainda. Não sei até quando, mas apesar de ser contra algumas coisas, mas ainda sou. Mas estou pensando seriamente. Em suma, desculpem, pessoal, me desculpem, me perdoem. Há uma maior possibilidade de ação e de atuação do teólogo, que será, por certo, ampliada na medida em que for consolidados cursos reconhecidos pelo sistema educacional brasileiro. Devemos lembrar que esse processo de consolidação da teologia no catálogo de cursos do MEC vai estabelecer uma natural seleção com a afirmação de alguns em detrimento de outros. Ninguém pensa que nós vamos passar ilesos por esse processo, porque nenhum de nós aqui presentes vai passar ileso por esse processo. Há ainda um elemento que só podemos avaliar dentro de alguns anos, que é o novo Código Civil, que levará à necessidade de um preparo maior daqueles que iam dirigir as comunidades religiosas. Algumas comarcas já exigem a filiação a uma ordem de pastores, entre aspas, e até documentos de formação eclesiástica, incluindo diploma de teologia, para ser autorizado ao pastor celebrar casamentos religiosos com efeito civil. Isso já existe, não estou inventando. Na Bahia, isso já existe em algumas comarcas. O juiz só autoriza, só dá aquela certidãozinha de habilitação se for apresentado por parte do pastor os documentos necessários. Então isso vai começar a acontecer, certo? Isso por várias razões. Alguns casamentos que são celebrados são passivos de impugnação, porque o pastor no momento do casamento não pergunta, de sua livre, espontânea vontade. Se ele não perguntar isso, na hora do casamento, na frente de todo mundo, o casamento pode ser impugnado, porque o Código Civil obriga a isso. Nós vamos ser pegos no contrapé em vários momentos. Isso é importante. Quais serão as consequências reais desse processo?
ainda não podemos prever com segurança, mas por certo exigirá dos pastores, dirigentes de comunidades, uma postura diferenciada de maior atenção aos movimentos internos e externos das igrejas. Realidade eclesiástica. A realidade eclesiástica brasileira tem passado por transformações radicais nos últimos anos. Não dispomos mais de modelos estabelecidos, mesmo dentro das mesmas denominações. A diversidade de propostas exige um preparo que atenda à diversidade das estruturas e propostas. Além disso, as igrejas atuam em áreas correlatas de atividades como educação, ação social, tendo uma maior amplitude de serviço à comunidade. As inúmeras igrejas e propostas vão requerer do teólogo maior agilidade e capacidade de adaptação às exigências estabelecidas pelas comunidades. Lembrando ainda que o surgimento de comunidades eclesiásticas está cada vez maior, sendo essas comunidades independentes, gerando uma série de práticas litúrgicas e ritos extraculto completamente novos, certo? Raspar a cabeça, certo? Subir no púlpito descalço, enterrar o cabelo debaixo do púlpito, certo? Enfim, vocês conhecem todas essas práticas, né, que a gente tem visto aí pelo Brasil afora. Se pensarmos um pouco na nossa denominação, até algum tempo atrás poderíamos participar de um EBD em qualquer lugar do Brasil e tínhamos a mesma lição sendo ensinada. O mesmo acontecia em outras denominações, como presbiteriana, metodista. Hoje, isso não acontece mais. Temos várias ofertas de lições de EBD, publicadas por equipes de, entre aspas, teólogos, cuja atividade precípua é esta mesma. Isso você tem propaganda na televisão todo o tempo, toda hora. Como mencionamos acima, o novo Código Civil, por certo, trará consequências às estruturas eclesiásticas que não podemos medir ainda, mas será, por certo, um novo marco na realidade das igrejas do Brasil. O processo de formação teológica não sairá incólume dessas mudanças, pois temos colocado nossa formação para atividades no âmbito da igreja e não o estudo da teologia pela teologia. Situação econômica. Os aspectos econômicos têm se tornado cada vez mais evidenciado na vivência religiosa. Há uma força econômica significativa que passa pelas comunidades religiosas. Isso torna a posição de ministros interessante pela possibilidade de manutenção e espaço que ela possibilita ao teólogo ocupar no seio de diversas comunidades. Algumas igrejas têm se tornado economicamente poderosas e quando os diversos profissionais carecem de oportunidades, o mercado eclesiástico tem oferecido boas possibilidades de crescimento econômico. Essa perspectiva tem algumas vezes mudado o foco da proposta do ministério como exercício de vocação para tornar uma mera opção profissional. Vemos hoje muitos empresários, não sei se acontece na área de vocês, na minha cidade e por onde eu ando acontece muito, mudarem de atuação, especialmente nas igrejas chamadas pós-pentecostais. Fecha-se tranquilamente um supermercado, abre-se uma igreja ou faz-se um investimento paralelo até que a igreja se firme. Não tem sido fácil avaliar ou mesmo emitir juízo de valor a este movimento, pois passa por questões mais profundas. Contudo, não podemos fechar os olhos para esta realidade, basta nós pensarmos na Expo Cristã. Eu não sei quantos já foram visitar a Expo Cristã, certo? Mas ali a gente tem todo o mercado religioso, né, em um só lugar, e você pode comprar tudo e alguma coisa, inclusive daqui a um tempo, talvez a Bíblia que o irmão mencionou ali. Considerações para uma proposta. Tenho o privilégio de ser avaliador do INEP, MEC, institucional de curso, na área de filosofia,
mesmo tendo avaliado o curso de teologia. Além disso, fui filho de seminarista nos anos 60 e desde 1980 estou em seminários e instituições de ensino teológico como aluno e professor no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, sendo hoje diretor de um pequeno seminário, o STBNE, no interior da Bahia, na entrada do sertão nordestino. Isso tem determinado minha visão de educação teológica, mesmo porque sou pastor titular de uma igreja, vivendo a prática ministerial de maneira intensa. Sei que não é necessário falar da trajetória histórica da educação teológica entre os batistas, pois é do conhecimento de todos os outros palestrantes, e os outros palestrantes vão se ocupar com isso. Contudo, para chegar até a nossa proposta, gostaria de fazer algumas considerações. Primeiro, teremos por muito tempo ainda instituições reconhecidas pelo MEC e instituições não reconhecidas. Alguns seminários denominacionais já definiram que não vão procurar autorização do MEC, mesmo tendo que mudar a nomenclatura de seus cursos para não perderem a liberdade de estruturação institucional que tem hoje. Liberdade está entre aspas, uma vez que seu desejo é a formação de um quadro de pastores e bispos para suas igrejas. Por isso será necessário encontrar caminhos de convivência destas duas realidades que hão de andar, queiramos nós ou não, paralelamente. Segundo, os custos reais de manutenção de uma faculdade dificilmente serão supridos pelo pagamento dos alunos de um só curso. Ouçam isso, senhores diretores. Ouçam isso. Os custos reais de manutenção de uma faculdade dificilmente serão supridos pelo pagamento dos alunos de um só curso. As faculdades de um só curso estão fadadas à não sobrevivência. Em Salvador, na Bahia, por exemplo, muitas já foram vendidas a grandes grupos. Este princípio não vale apenas para os cursos de teologia, mas para qualquer faculdade, considerando a realidade brasileira, com suas obrigações legais estabelecidas pela CLT e as exigências feitas pelo MEC aos cursos autorizados. Não adianta o seu professor concordar com o salário baixo. No processo de avaliação, se o salário estiver baixo, o MEC vai mandar aumentar. É um padrão. E o padrão é padrão no Nordeste, é padrão no Rio Grande do Sul. Certo? Se você tem 60 alunos ou se você tem 1000 alunos, é o mesmo valor. E com certeza você não terá a entrada em um semestre de 150 alunos para formar 3 turmas de 50. Então vamos ser realistas. Precisamos colocar o pé no chão e pensar com a cabeça fria. Esse é um detalhe muito importante. Alguns, como os metodistas, que têm a faculdade de teologia no contexto de uma universidade, dispõem de maior flexibilidade pelo fato de um curso subsidiar o outro. Estes terão grandes possibilidades de sobrevivência. O Seminário Concórdia da Igreja Luterana manteve sua estrutura, mas colocou o seu curso como faculdade de teologia de uma universidade da sua própria denominação para garantir a continuidade. Os presbiterianos independentes, e aqui tem um representante, estão fechando, eu soube que já fecharam, 2 seminários, Fortaleza e Londrina,
dos seus 3 nacionais, deixando apenas um em São Paulo, por ser uma região mais rica e propícia à sobrevivência, considerando ainda que subsidiam diretamente a sua manutenção. Há, portanto, nas diversas correntes do protestantismo histórico e de missão, uma procura de adequação a esse novo momento da formação teológica. Ninguém, pessoal, está parado nisso. E quem ficar parado vai se quebrar, porque vai ser atropelado pelo trem da história. Terceiro, as estruturas precisam se adequar ao sistema e não o contrário, como temos percebido que alguns querem. Tem gente que quer que o sistema educacional brasileiro se adeque ao seu seminário. Não vai, filho. Não vai. É você que tem que se adequar ao sistema educacional. Por outro lado, não podemos simplesmente abrir mão de alguns elementos que são fundamentais para o interesse das organizações, e aqui entre aspas, captadoras dos egressos dos nossos seminários, pois estaríamos formando pela formação e não para o serviço. Houve um equívoco de alguns em achar que o simples fato de autorizar um curso de teologia choveria alunos das instituições. Daí o surgimento de muitas faculdades de teologia que hoje não formam turmas. Dei um parecer há algum tempo atrás a uma grande organização educacional brasileira que queria abrir um curso de teologia à distância, informando-lhe que não haveria mercado para a sua proposta no volume esperado, pois o aluno de teologia no Brasil tem interesse fundamental em formação ministerial e procuraria escolas que lhe encaminhassem para este fim. Fui, na época, o único parecerista negativo, na compreensão de Micaías, né? O único parecerista negativo naquela época fui eu, mas cujo prognóstico se confirmou. Não sendo possível abrir turmas em todo o Brasil. Conheço pelo menos 3 universidades que tiveram esse problema. Conheço algumas que conseguiram caminhar razoavelmente bem, pois estavam vinculadas de alguma forma a uma igreja ou a uma instituição de ensino ligada à formação ministerial. E aqui eu cito o exemplo do Ana Waldman com a Unigran, certo? Que é um dos exemplos de grande sucesso. Mas quem conhece a Unopar, quem conhece a FTC, quem conhece uma outra aí, não abriu. A Unopar não abriu no Brasil uma turma. E para abrir uma turma precisava de pelo menos 50. No Brasil todo não teve 50 inscritos para teologia naquela ocasião. A FTC nunca abriu. Eu acho que já mandou fechar, inclusive, porque eles com fim lucrativo não vai ficar pagando professor para fazer curso à distância sem ter nenhum retorno. Não conheço todas, citei apenas este exemplo para dizer que muitas faculdades e universidades que acharam ser a teologia o filão econômico cometeram um grande equívoco, tendo algumas que fechar seus cursos. Algumas IES esqueceram ainda que a periodicidade do INEP e MEC, que retornará para uma reavaliação, pode causar o fechamento do curso e o fechamento da faculdade. No norte do Brasil, isso já aconteceu com 2 faculdades. Basta a gente olhar os processos no site do MEC e no INEP. Pensando uma proposta, sistema denominacional. Primeiro, adiantei aqui. Nossa denominação é privilegiada. Temos um sistema que se retroalimenta. Temos a ABBET, que pode ter um papel importante nesse momento. Temos ainda
escolas nacionais, estaduais e regionais que podem ser inseridas no sistema com instituições reconhecidas ou não. Entendo que esta é uma oportunidade de unir forças e não dividi-las, e teremos condições de atender estrategicamente a demanda de nossa denominação. Vejo este momento como uma oportunidade especial para nós, os batistas brasileiros, se estivermos dispostos a caminhar juntos. Sistema denominacional. Acredito no sistema cooperativo, desde que seja efetivamente usado, estabelecendo uma relação de troca na qual cooperamos, e aqui entre aspas, bem para chamar a atenção nesse caso, uns com os outros, para que todos sejam beneficiados com os processos e parcerias. Nossa denominação tem desafios missionários no âmbito nacional e internacional, que demandará um grande número de pessoas devidamente formadas para assumirem os campos propostos por nossas juntas. Por outro lado, as convenções estaduais têm seus projetos de expansão e as igrejas seus trabalhos novos com frentes missionárias e congregações, além dos espaços de ministérios múltiplos, como na verdade seria pastores auxiliares. Desta forma, a própria denominação tem espaço suficiente para as pessoas que preparamos em nossos seminários. Temos um sistema que se retroalimenta, pois os nossos egressos se tornam pastores, ampliam sua atuação e enviam novos alunos para as casas de formação. No final dos anos 70, começo dos anos 80, tivemos um grande boom de vocações nas diversas denominações que encheram os seminários. Eu acredito que não podemos esperar que isso se repita, portanto, penso ser mais prudente organizar nossa oferta para um número menor, mesmo porque o grande número de oferta de seminários e faculdades teológicas é pouco realista pensar em grande procura. Isso sem considerar as instituições autorizadas pelo MEC, que tem número específico de alunos por turma pré-estabelecidos. As escolas autorizadas têm um número X de diplomas para emitir. Ele não pode ter, no final do curso, mais alunos do que o número X de diplomas. O que é que algumas escolas fazem? Se tiver uma procura maior, ele coloca mais gente e conta com a saída. O que está acontecendo com algumas escolas? Estão no desespero. Estão sem ter diplomas suficientes, sem ter diplomas a mais, abrindo turmas de integralização e deixando o pessoal na fila para ir recebendo o diploma na medida em que for tendo a possibilidade. Eu conheço algumas escolas que, se um único aluno reclamar o seu diploma, a escola quebra, literalmente. Não cuidou de um detalhe importantíssimo. Eu já fui assessor da Polícia Federal, chamado pelo delegado da Polícia Federal, para assessorar processos de investigação contra seminários na Bahia e contra diretores de seminário na Bahia. Deles, um foi preso, o outro, um amigo, tirou o processo da mesa do ministro, e o outro saiu do Brasil, voltou agora. Não vou dizer nomes, porque todos são conhecidos e essas investigações foram feitas em caráter sigiloso, mas na Bahia saiu no jornal todo um tal de Jair Santos, da polícia militar, que foi preso, enfim, por uma série de razões. Crimes cometidos contra o Sistema Nacional de Educação
é crime de polícia federal, não é crime de polícia civil, certo? É só para a gente saber e ficar alerta para isso, né? Mas eu estou falando de crime mesmo. Nesse caso, foram três pastores cometeram crimes. Um colocou diplomas falsificados de doutorado, que tinha um cidadão vendendo por R$100 um diploma de doutorado. Não sei se vocês receberam essa carta lá no seminário, chegou essa carta dos professores. R$100 diploma de doutorado. O pessoal ficou fazendo brincadeira comigo. O senhor está vendo? Você passa 7 anos na Alemanha se matando. Aqui a gente resolve com R$100. Entendeu? Só que o cara não teve a cabeça. Foi feita a avaliação. Quando o avaliador chegou lá, o avaliador se zangou com o negócio. Não sei se ele era católico, mas ele era católico, viu que o pastor era pilantra. Ele não discutiu, ele não disse nada. Ele simplesmente pegou cópia do diploma, anexou a cópia do diploma. Naquela época a gente fazia no papel, né? Naquela época não era tudo nem no Sapiens e nem no EMEC, ainda era no papel. Ele simplesmente anexou tudo, entregou no INEP e disse: diploma falsificado. Isso tem um nomezinho no direito chamado falsidade ideológica. Tentativa de ludíbrio, sei lá, ao sistema educacional brasileiro. Pum! Vai para onde? PF, Polícia Federal. Só para a gente saber, para tomar cuidado. Pessoal, diploma de doutorado, onde você não tem que queimar a pestana, onde você não perde nenhuma noite, na reestruturação da proposta do curso do Seminário Polo. Mas seria uma solução a médio e longo prazo, vencendo assim a pressão de uma busca imediata para o reconhecimento, podendo até mesmo buscar novas ofertas de curso. LDB, artigo 47, parágrafo 2º. Há um dispositivo na LDB que não tem sido usado por grande parte das IES, também citado aqui pelo Dr. Paulo, por falta de lei regulamentar, mas todas as faculdades de teologia têm esse artigo no seu regimento interno. Ou seja, todas as faculdades podem fazer isso. A Faculdade de São Paulo pode fazer isso. Todas que são autorizadas aqui, que estão aqui, podem fazer isso. Certo? Eu não vou ler, os irmãos têm aí. Isso possibilita que as instituições reconhecidas estabeleçam um sistema de avaliação por banca, que facilite o reconhecimento do conhecimento adquirido em seminários não reconhecidos. Alguns têm dito que esse artigo é dirigido para alunos especiais com capacidade genial de aprendizagem. Isso pode ter sido na origem. Pode ser que o autor tenha pensado nisso, mas na letra não é, certo? Isso está mais do que claro, e eu já conversei com algumas pessoas do MEC sobre isso, certo? Contudo, isso não está expresso na lei, e a letra da lei é o que serve de orientação, e não o que alguém teria pensado no momento da sua elaboração, mesmo porque não é mais acessível. Inclusive o cara já morreu, né? Um sistema de seminários onde haja relação de identidade curricular em níveis de equivalência, pode ser estabelecido esse tipo de avaliação para que os egressos cursos livres, facilitando assim o acesso ao diploma reconhecido após ter passado por um curso de formação teológica. E isso possibilitaria aos seminários reconhecidos mais uma fonte de renda. Então essas são as 3 sugestões que nós damos, sugestões concretas, claras e objetivas.
Se eu tiver tempo, eu quero mostrar só um documentozinho para apimentar a nossa conversa. Pode ser? Pode, depois vai ter perguntas também. O projeto, a proposta. Os formados em curso de filosofia e teologia com duração mínima de 2 anos, realizados em seminários, podem ter seus estudos aproveitados total ou parcialmente em cursos de graduação correspondentes, mediante avaliação de banca especial observado no disposto do artigo 44, a linha 2. Você sabe o que é isso aqui? Isso é o retorno da 1051. Significa o quê? Morre uma grande discussão se esse negócio passar. Significa que pode deixar rolar como está. É claro que o MEC está desesperado. Está desesperado por isso aqui. Porque não tem como voltar mais. Eu estou dizendo isso para vocês porque assim, a gente ouve as coisas e acha que já está tudo resolvido. Pessoal, nós estamos no olho do furacão. A verdade é essa. Nós aqui que estamos sentados nesse lugar vamos determinar o que vai acontecer com a teologia no âmbito batista dos próximos anos. Não está nada determinado. Eu fui consultor do relator de uma proposta que eu considero insane da profissionalização do teólogo. Tem um tal de um Conselho Federal de Teologia, de teólogos, e que o diretor do negócio é ex-aluno meu. Eu não vou dizer o nome, certo? Mas pense num caba pilantra, entendeu? Aí tentou colocar um processo contra o seminário. Eu disse, amigão, ó, você não mexa comigo não, certo? Você faça seu parangolé, ameace quem você quiser, que é para eu não ir à Polícia Federal e lhe entregar. Você sabe por quê? Porque esse cara faz parte do BASIS do INEP. Eu encontrei com esse cidadão num treinamento de avaliador. E para você ser avaliador, você tem que ter o que mesmo? Eu esqueci. Doutorado. O cara foi meu aluno na graduação, perdeu hebraico 3 vezes, conseguiu um diploma de doutorado desse de 100 conto, e o cara dá nó em pingo de éter. O cara dá nó em pingo de éter. E conseguiu entrar no BASIS e ninguém pegou o cara. Chegou alguém e disse assim, rapaz, você não vai denunciar não? Eu digo, eu não vou denunciar ninguém, pessoal. Nós do BASIS, nós somos convidados a denunciar essas coisas. Eu não denuncio ninguém. Ninguém. Não entrego ninguém. O problema não é meu. É um problema dele. Agora, a gente precisa estar alerta para isso. Quando o deputado, na época, Walter Pinheiro, foi relator desse negócio de profissionalização do teólogo, aparecia um monte de gente querendo ser a instância determinadora de quem é teólogo e quem não é teólogo. Os católicos estavam resolvidos, seria feito isso pela CNBB. E os evangélicos e protestantes, seria feito por quem? Mais ou menos, você sabe que hoje é a proposta.